Lu, você vai estar fazendo a abertura, certo? Desejo a todos uma boa aula, pessoal. Obrigada. É isso aí. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Luciene Maier, sou do Núcleo Pedagógico aqui, sou pedagoga aqui do IPPE e vim dar as boas-vindas para vocês, falar aí um pouquinho, né, do nosso palestra de hoje, que é Trabalhando os Sentidos do Cliente a favor do seu negócio, do nosso projeto Empreendedorismo Turbinado. Pessoal, hoje nós temos uma palestrante muito especial, muito querida nossa, é a Tâmara Zaia. A Tâmara vai falar depois um pouquinho com vocês, mas eu já vou adiantando que a Tâmara, ela é expert em publicidade e marketing. Ela é palestrante motivacional, ela é coautora também de um livro. Inclusive, ela fez o lançamento ontem, em grande estilo, né, né, Sim, Tâmara? foi lindo. Mulheres que transformam vidas. Olha, nós temos muita honra e muita alegria de ter você aqui conosco de novo, Tâmara. Nós sempre começamos agradecendo os nossos patrocinadores. Então, antes de eu passar a palavra para a Tâmara, nós vamos passar o vídeo dos nossos patrocinadores, a quem a gente agradece por estar conosco, apoiar os nossos projetos, acreditar aí que, né, que todo esse conhecimento, né, do empreendedorismo que a gente trabalha aí com vocês é super importante para o desenvolvimento de cada um. E então vocês vão conhecer as empresas aí que garante para a gente, né, tá oferecendo toda a nossa programação gratuitamente para vocês. Agradecemos também ao Fundo Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte pela parceria. Então vamos ao vídeo? Vamos. Ele voltou? O professor, ele está repetindo, Está professora. Repetindo, repetindo. não tá? Acho que ele tá É, travando. Ele deu uma travada, mas deu para poder assistir, não deu? deu. Pessoal, então é isso. A todas essas empresas, nosso eterno agradecimento. Vou passar a palavra para a Tâmara.
Mas antes queria pedir para vocês estarem participando ativamente dessa palestra, porque a palestra com a Tâmara é bem interativa, ela gosta de estar mexendo aí, né? Ela fala, hoje é trabalhando os sentidos do cliente, então ela vai trabalhar muito com vocês também aí. Já fiquem preparados e aproveitem bem, e é isso. Mais uma vez, prazer em ter você aqui conosco, viu, Tâmara? Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada novamente pela parceria, por estarmos juntos. Vou pedir para vocês, antes de começar aqui me apresentar, como nós vamos falar de cinco sentidos, e é claro que nós teremos aqui uma dinâmica. Já vou pedir para vocês deixarem separados ou um olhinho desse essencial, ou um home spray, uma vela aromática, um hidratante. Vale um perfume, deixa separado. Eu escolhi aqui um óleo do Terra, vou deixar aqui comigo. Então, deixe separado um óleo e deixe alguma coisa doce perto de vocês. Eu separei aqui uma balinha desse do Tic-Tac e eu deixei também um chá. Deixei um chazinho aqui comigo. Então, às vezes, separam, deixa um cafezinho, um biscoitinho, um docinho. Deixem separado, que vai ter um momento de uma dinâmica e eu vou pedir para vocês utilizarem, combinado? Então vamos começar um momento especial. É um prazer fazer parte com vocês. Como a gente comentou, eu sou uma publicitária especialista em marketing, experiência do cliente, em gestão de negócios. Venho de uma carreira aí de varejo, de shoppings. Me especializei no mercado Disney e trago muito do encantamento Disney também para os nossos treinamentos. Tenho muito orgulho em ser uma das nossas professoras, em fazer parte desse projeto com vocês. E agora sou também coautora do livro Mulheres que Transformam Vidas, levando toda essa história do quanto o empreendedorismo e através do encantamento nós podemos sim transformar vidas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre como utilizar o encantamento, os cinco sentidos, o atendimento encantador para fazer a diferença. Em um mundo que eu digo cada vez mais tão tecnológico, eu ainda reforço, e todos os estudos falam sobre isso. O atendimento humanizado, entender sobre os cinco sentidos do nosso cliente, como tocar o coração dele, ainda é um grande diferencial para os nossos negócios. Então, o que eu vou pedir para vocês, estejam aqui presentes de verdade, façam anotações, diferenciem aí no caderno de vocês ou no computador, o que é conteúdo, ideias, o para fazer. Combinado? Hoje, na nossa aula, nós vamos contar um pouquinho de como surgiu a cultura do encantamento, o que é a experiência do cliente, como podemos trabalhar os cinco sentidos através da neurociência, quais são os cinco passos para que possamos atender o nosso cliente de uma maneira que possamos encantar e fidelizar. E teremos uma dinâmica nossa sobre os cinco sentidos. Então, quero todo mundo bem atento à nossa aula. Aproveitem para deixar aqui no chat, tá? Deixem aqui o nome de vocês, com que área vocês trabalham. Deixe aqui no chat, porque à medida que a gente for falando aqui na palestra, eu consigo também conhecer, entender um pouco mais de vocês, qual que é o negócio de vocês, qual que é a empresa, com que vocês atuam, combinado? Podem deixar escrito aqui no chat que eu vou acompanhando. Agora, para a gente poder falar sobre encantamento, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a cultura do encantamento. Então, falamos muito de encantamento e experiência do cliente hoje em dia, mas isso é um conceito muito mais antigo do que nós imaginamos. E quando eu falo dos cinco sentidos, eu falo sobre como encantar o meu cliente. E um dos grandes, eu posso dizer, um dos grandes encantadores de clientes, e que começou toda essa jornada e tem hoje um legado a ser seguido, é o Walt Disney. Eu acabei que nem comentando, mas hoje eu também atuo dando treinamentos para a área que dá treinamentos na Disney. Então, eu também sou uma consultora Disney, para vocês verem que até a Disney precisa de alguém que dê o olhar, passe para eles também, além do olhar do encantamento, o olhar do varejo dos nossos negócios. Então, é um pouco disso que nós vamos trazer hoje para vocês. Vamos falar sobre como os cinco sentidos atuam na cultura do encantamento. E se formos falar como tudo isso começou,
podemos dizer que começou lá na década de 50. O Walt Disney já vinha, né, como um grande empreendedor de sucessos e fracassos, já tinha criado seu primeiro longa-metragem da Branca de Neve, já tinha criado o Mickey Mouse, mas ele desejava mais. Ele tinha duas filhas e gostava de ir ao parque de diversões com elas, mas se sentia incomodado porque ele não podia brincar com as filhas dele no parque. E foi então que ele vislumbrou construir um terreno em Anaheim, na Califórnia, um parque de diversões onde adultos e crianças pudessem brincar. O Walt Disney, podemos dizer que ele era o coração, e o Roy, o irmão dele, era a cabeça, né, de tudo. E em um ano, realmente, eles construíram ali e inauguraram o parque de diversões, que foi conhecida como a Disneylandia. Só que eu posso dizer para vocês, imaginem que foi um fracasso essa inauguração. Essa inauguração foi em julho de 1955 e 55, e eles convidaram para esse evento vários repórteres, artistas da época, em torno ali de 15 mil convidados. Mas já naquela época, imagine, falsificaram ingressos e eles receberam o dobro de pessoas. Para completar a situação, faltou água na Califórnia e eles tiveram que decidir entre ter água nos bebedouros ou ter água nos banheiros. Escolheram ter água nos banheiros e o cliente se viu obrigado a comprar refrigerante. Um verdadeiro caos. Para completar toda essa situação, o piche até o Castelo da Princesa não secou e as clientes começaram a prender o salto. Um verdadeiro caos, imagina a imprensa toda lá. O que eles tiveram que fazer naquele momento para poder lidar com toda essa situação? E eu pergunto vocês, o que vocês fariam se dentro da empresa de vocês, vocês estivessem ali organizando um evento e nesse evento vocês recebessem o dobro de pessoas? Daí vamos dar uma olhada aqui, ó. Marildo está começando no e-commerce de bebidas. A Derlaine trabalha com papelaria personalizada autoral, faz brindes, presentes. A Fátima Arranjos Natural trabalha com cactos, suculentas. E imagine vocês, Fátima, vocês promovendo um evento, uma grande feira, recebendo os clientes, e de repente vocês recebem o dobro de clientes, falta água, um verdadeiro caos. O que vocês fariam se fosse um evento de vocês? Pode colocar no chat. Além de, eu falo que no primeiro momento as pessoas vão chorar e se assustar, e depois de chorar, o que vocês fariam numa situação como essa? Deixa eu ver o que vocês vão falar. Vocês estão tímidos hoje. Vamos ver aqui. Ó, Marildo, eis uma boa pergunta, Marildo. Olha, Jaqueline, que trabalha com eventos também na área de arquitetura, aí, o desespero seria grande. Imagina, você receber o dobro de pessoas e o caos. Mas pensa que no dia seguinte, o evento, o parque tinha que abrir, porque eles já tinham vendido ingresso para outro dia. Isso mesmo, Adelaine. Pensar em alguma alternativa, depois a gente desespera com calma, deixa para chorar em casa, né? Mas naquele momento precisa pensar. E foi exatamente o que o time que estava ali do Walt Disney pensou. Falou, vamos trazer mais fornecedores aqui de água, vamos atender o nosso cliente, vamos entregar ingressos para quem se sentiu aqui prejudicado, vamos isolar algumas áreas, porque eles tinham no dia seguinte, o parque já ia abrir. Então, eles tinham vários convidados já previstos para o dia seguinte. Se eles, naquele momento, dissessem, não, vamos fechar e só voltamos daqui um mês a abrir o parque, imagine, a Disney não seria o que era hoje, porque a Disneyland é onde tudo começou na Califórnia. E quando inaugurou a Disney na Flórida, o Walt Disney já tinha falecido e o legado continuou. Olha que a Jaqueline seria um caos. Confesso que teria ter um plano B, mas é uma resposta difícil. Vou lembrar que vocês que há 5 anos nós vivemos o quê? Uma pandemia, não foi? Não tinha manual, não sabíamos o que era, nem como conter tudo aquilo. Mas todo mundo nos se reinventou. Costumamos dizer que nós evoluímos o que estava previsto para 5 anos. Nós passamos a fazer reuniões, as reuniões online, a consumir entretenimento pelo YouTube, a fazer pedidos pelo iFood. Encontramos formas de se comunicar e de interagir, não foi? Então, da mesma forma, eu digo que é uma mesma situação que naquele caos, o Walt Disney entendeu
que ele precisava reorganizar o time, estruturar e seguir. E no outro dia ele já tinha o parque para poder abrir, para poder inaugurar. Como que ele superou tudo isso? O que é preciso para ter sucesso e superação? Para ter sucesso e superação, é preciso ter pessoas que são os nossos clientes. É preciso ter pessoas que são os nossos colaboradores. O mundo se sustenta com base em pessoas que compram produtos ou serviços de outras pessoas. E toda aquela situação serviu para que o Walt Disney pudesse começar a entender a importância dos detalhes e como eles faziam a diferença. E é aqui que entra quando nós vamos procurar entender por que os cinco sentidos são tão importantes no nosso negócio. O Walt Disney começou a implementar isso lá na década de 50. Vamos ver aqui, ó. Só iria lamentar e contratar pessoas qualificadas. É isso, Elisene. É pedir reforços, pedir fornecedores para poder levar mais água, entregar fichas para os clientes ali de ingresso para eles voltarem. A gente precisa resolver. Nós lidamos com o cliente o tempo todo. Esse exemplo é para mostrar que a todo momento nós lidamos com clientes, lidamos com situações. Ontem mesmo foi a inauguração do meu livro. E eu sou coautora e tinham várias outras autoras. Estava lotado. Acho que o restaurante talvez não estava prevendo a quantidade de pessoas que eles receberam. Mas eles foram se organizando para tentar atender todo mundo. Eu ali também fui me organizando para tentar ser mais rápida, para dar autógrafo, tirar a foto, receber as pessoas. Eu também entreguei uma experiência dos cinco sentidos do meu livro. Eu vou explicar também depois para vocês. Tô sem um livro aqui, olha. Deixa eu dar uma olhada. Eu deixei o livro numa outra sala, mas numa próxima oportunidade mostro aqui para vocês. Mas eu vou contar que eu fiz uma experiência dos cinco sentidos lá no meu evento. Mas da mesma forma, o Walt Disney teve que pensar, diante de tudo isso que aconteceu, como é que ele abriria o parque para que mantivesse ele aquele sucesso? Ele começou a pensar em como poderia trabalhar aqueles cinco sentidos. Um dos pontos que ele mais trabalhou foi o visual. O cliente, quando entrasse ali no parque, ele entendeu que o parque tinha que ser criado de uma estrutura que você não conseguiria ver o que tem do outro lado do muro, para que a sua visão contemplasse apenas o parque, para que naquele momento que você entrou nos portões, naquele ambiente mágico, você realmente sentisse ali, poxa, eu estou em outro mundo, eu não estou aqui onde era ali a Califórnia. Então ele investiu muito na visão, tudo muito colorido para despertar a atenção dos clientes. O Walt Disney também era fã de filmes de cinema. Então, em vários pontos, tinham vários cartazes de cinema para dar aquela ideia de filme. E um ponto que ele percebeu quando ele colocou esses corredores com os cartazes de filme, tinham carrinhos de pipoca, ele viu que os carrinhos de pipoca não estavam vendendo. O que ele fez? Colocou um cheirinho de pipoca no corredor que ia até os carrinhos. As pessoas iam sentindo o cheiro e elas eram estimuladas a sentir automaticamente mais fome e desejo e compravam a pipoca pelo cheiro. Ele começou a entender que os brinquedos atraíam o cliente, mas ele poderia surpreender os clientes através do paladar. Então eles começaram a criar, era o sorvete, o hambúrguer, tudo com elementos do Mickey e da Disney, porque você unia o paladar com o mágico, com o ambiente personalizado. Pequenos detalhes, tem uma história do carrossel do parque, que o Walt Disney, quando fez o parque, o irmão dele, o Roy, era a razão, e o Walt Disney era a pessoa voltada ali para o coração, o sentimento. E ele queria muito que no parque dele, da Disney, tivesse um carrossel, porque ele falou assim: olha, todo parque de diversões, se não tem um carrossel, ele vai quebrar. Aqui tem que ter um carrossel, é um brinquedo tradicional que eu quero manter. Só que eu quero um carrossel pintado a ouro. Aí o irmão dele, o Ray, falou assim: mas pintado com tinta a ouro, o cliente nem vai perceber esse detalhe. Eu falei assim: não, mas eu quero que o carrossel seja pintado com tinta a ouro, porque eu quero que o meu time, a minha equipe, entenda que esse carrossel deve ter um carinho e um olhar muito especial
porque ele é pintado a ouro. E eles, dessa forma, vão sempre cuidar do carrossel para que ele dure para sempre, porque ele é pintado a ouro. E isso significa o olhar do cuidado, a atenção aos detalhes que nós devemos repassar com o nosso time. Então, todos esses pequenos exemplos fazem parte da cultura do encantamento, da atenção aos detalhes, da empatia, do acolhimento e do carinho. Você percebe que quando nós utilizamos, as meninas falam, qual é o nome do livro? Mulheres que Transformam Vidas. Depois eu deixo aqui o meu Instagram para vocês, eu vou vender ele online também. Só vou voltar aqui que a Fátima comentou. Acho que procuraria atender o cliente da melhor forma possível, visando o retorno dele. Apesar de não ter produto suficiente, mas visando que na próxima feira terei que buscar mais expositores. Isso, acho que a gente tem que realmente, Fátima, é isso, se reinventar. Numa situação como essa, como é que a gente se reinventa? Que foi o que o Walt Disney fez. E no dia a dia com os clientes, ele começou a estudar e a entender sobre cada um dos clientes. Ele começou a entender que se ele trabalhasse os 5 sentidos em cada um dos detalhes, aquele cliente ia se sentir acolhido, querido. É muito exemplo quando você chega em uma loja. E se a loja está toda organizada, a loja está arrumada, está com um cheirinho especial, a embalagem que a pessoa te entrega o produto, está toda com um lacinho, numa embalagem bonita, você se sente o quê? Querido, acolhido. É sobre isso. Muitas vezes é muito mais do que o nosso produto que nós estamos entregando. A forma como você vai entregar é o que vai fazer diferença. Por isso, cada vez mais, nós falamos que nós precisamos ser especialistas em pessoas. Porque se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Nós estamos aqui para poder entender de pessoas. Porque hoje é o novo olhar que nós devemos ter para o atendimento. Nesses 5 anos pós-pandemia, nós percebemos esse cliente, ele quer tudo muito mais urgente, muito mais para ontem, só que ao mesmo tempo ele está carente dessa conexão, desse carinho. Como podemos ousar ir além da média? Fazer o que nós fazemos, qualquer um faz. Como podemos fazer de uma maneira que seja especial e que esse cliente se sinta acolhido? Porque se olharmos o perfil do cliente, eu falo aí 10 anos. Paulo, vocês podem dizer aqui no chat o quanto mudou. Reflitam vocês mesmos quando vocês iam comprar. Há 10 anos, como era o comportamento de vocês quando vocês saíam para comprar alguma coisa? Podem escrever aqui no chat. A Fátima, que tinha começado a falar. Fátima, há 10 anos, quando você saía para comprar alguma coisa, como que era? Você Hum. pesquisava, tinha muitos produtos, tinha uma grande variedade? Olha, eu creio que sim, tinha variedade e eu acho que assim, eu achava mais fácil, né, sei lá, de buscar. Depois da pandemia, realmente assim, eu comercializava antes da pandemia e continuo comercializando depois da pandemia. É uma diferença gigantesca de público, sabe? Assim, hoje as vendas estão muito mais difíceis, você está tendo que ter um carinho a mais, uma atenção a mais com o cliente, né? Não sei se é também pela facilidade do virtual, né? De você comprar tudo pela internet, ou quase tudo pela internet. Eu acho que isso também está afastando um pouquinho os clientes das lojas, né? Eu O percebo que que dessa o que forma. que você vende, Fátima? Hoje eu estou participando de uma loja colaborativa só com artesanatos. Então eu vendo os arranjos, né? Os arranjos que eu faço. é, Aí eu exponho na loja, né, os arranjos. E tem outros produtos lá, diferentes dos meus, né? E eu vejo que a dificuldade de venda é geral, sabe? Não é assim, tá, o pessoal procura menos os arranjos com suculentas. Não, eles vão, eles olham, admiram, e eu vejo o brilho no olhar, mas não levam, né? Então, assim, é mais difícil, O seu né? arranjo é o arranjo para suculento. Então, você tem que ter é bom trabalhar numa parceria com a empresa que vende as suculentas. Aham.
Eu já tentei uma das floras, né, que eu compro lá os insumos e tudo. Só que eles falaram assim, a flora é grande. Eles falaram assim, olha, não tem demanda para arranjos prontos, né? Uhum. Então assim, eu só fui nessa flora, não fui em outra, né? Mas assim, a primeira resposta que eu recebi foi essa: não temos demanda para arranjos prontos, né? Acho que É, pode ser uma oportunidade, que eu falo muito das collabs, né, entre as marcas, que são formas também de agregar. uhum, Acho que você pode pensar, mas o que você me trouxe é uhum, exatamente o que nós analisamos hoje no mercado. Antigamente, o cliente ele era muito mais passivo. Se você oferecia um produto, ele não tinha tanta opção, ele aceitava, raramente reclamava se acontecia alguma coisa. A venda acontecia de uma maneira muito mais simples. Hoje, esse cliente ele é muito mais ativo. Ele tem acesso a sim, site, a informação, ele busca participação ali nas decisões de compra, ele tem uma alta expectativa, ele pesquisou qualidade, ele pesquisou serviço. Se ele gosta, ele vai contar para mais três pessoas. Se ele não gosta, ele vai contar para mais 11. Então, isso também é um dado, né? sim, Hoje, o celular está na palma da mão do cliente. Então, se ele gosta, ele é que divulga. Se ele não gosta, ele já. Um celular ali que ele tem 1.000 seguidores, de repente tem 1 milhão de pessoas, às vezes, falando mal da sua marca por um simples ponto. Então, hoje, esse cliente. Ele quer mais atenção. É exatamente o que você falou. Ele quer mais atenção, ele quer que você seja especialista, que você não venda só o produto, mas que você venda a solução. No seu caso, que é uhum, o arranjo, é por isso que eu falei da ideia de uma collab, porque você pode fazer a parceria com uma outra marca e você mostra para ele que é a solução que vai deixar muito mais bonita a casa, o escritório dele. Como uhum, você pode chegar até esse cliente de uma maneira muito mais assertiva, que é mostrando para ele como é que eu resolvo o seu problema, o que que você precisa. Mas é preciso ser muito mais especialista em entender desse cliente e ter uma entrega muito mais voltada para a experiência dele, mais personalizada. Então, o uhum, que você falou, nesse pós-pandemia, esse cliente, ele quer fazer parte. Ele quer, se for para ele comprar numa loja física, ele realmente ele quer entender, quer saber muito mais sobre aquele produto. Porque senão ele diz assim, eu já vim até a loja, senão eu comprava online. E é essa a diferença que nós temos hoje quando nós falamos a diferença do atendimento com o cliente. Isso é sobre conexão. Como é que eu estou gerando conexão que vai gerar um encantamento com o meu cliente? Porque o grande desafio que nós temos hoje é exatamente gerar valor. Eu não quero que ele me uhum, escolha apenas pelo preço. Eu quero que ele me escolha pela confiança na minha marca, no meu atendimento, na minha qualidade. É por isso que eu quero que ele escolha e que ele volte mais vezes. Porque o bom cliente é aquele que compra, que recomenda e ele volta. Eu uhum, citei o exemplo no meu lançamento do livro, eu tive vários parceiros que estavam comigo, que são pessoas que já estiveram em outros eventos, porque eu confio e recomendo eles. Eu tive parceiros que foi a primeira vez que eu trabalhei com eles, e eles tiveram uma grande preocupação exatamente assim, como é que eu entrego isso num detalhe de excelência? Porque eu sei que o cliente da Tâmara vai buscar por esse carinho, essa excelência. Então, como é que nós também, até com nossos fornecedores, conseguimos explicar que isso agora faz parte do nosso DNA, essa cultura do cuidado, da excelência. Isso é muito importante também, principalmente quando você faz uma marca collab, quando você trabalha com parcerias. Como é que eu mostro para o outro o quanto, para mim, eu tenho valores que são inegociáveis? Porque hoje, quando nós vamos olhar, nós vivemos uma era em que o consumidor mudou. 62% deles deixam de comprar de uma empresa após o mau atendimento. 66% deles disseram que uma experiência ruim pode arruinar seu dia. Olha o quanto é alarmante esse dado. Que se acontece algum ponto, né, de ruído ali naquele momento da compra, a experiência for ruim, aquilo pode acabar com o dia dele. E aí que ele não vai esquecer e vai falar daquela marca. E para 61% deles, eles dizem que o atendimento é tão ou mais importante do que a qualidade e o preço. Então, o que uhum, nós estamos fazendo para poder desenvolver
o nosso atendimento para gerar essa experiência positiva. E quando o cliente reclama de alguma coisa, né? Às vezes ali, a gente estava citando um exemplo, ele olha, olha, é difícil de comprar, mas eu prefiro que se ele compre e dê algum problema, que ele volte e faça uma reclamação. Porque apenas um em cada 10 clientes reclamam. Ele acha que ninguém vai ouvi-lo, ele teme que receba um tratamento rude, que vai ter uma demora na solução. Então, muitas vezes, ele desiste de ir lá reclamar. Então, esse é o pior cenário, porque nesse momento eu perco esse cliente. Você entende que se esse cliente reclama, eu tenho uma oportunidade de melhorar. Quando ele não reclama, ele simplesmente não volta, eu perco ele, eu perco a rede de contato deles, né? Olha, que tem um dado que é importante. Quando o cliente recebe um retorno de uma reclamação, a probabilidade que ele volte é 17%. Quando ela é atendida e resolvida, a probabilidade é de 55 a 70. Agora, quando as reclamações não são atendidas e resolvidas rapidamente, quando isso não acontece, a chance que ele volte é de apenas de menos de 95%. Então, olha o tanto que é grave. Quando as reclamações são atendidas e resolvidas, 95% deles voltam. Então, cuidado que nós devemos ter ao receber um feedback do nosso cliente. E é um detalhe simples que você pode. Terminou a compra, pega o dado desse cliente, pega o WhatsApp dele, o Instagram, manda uma mensagem para ele agradecendo. Queria agradecer sua presença, sua compra, deixa aqui um feedback, me fala um pouco como foi sua Oi, tudo bem? experiência. Vou levar. É entender. Se você entende quem é o seu cliente, se você recebe o feedback dele, você consegue melhorar a experiência. Aqui, as meninas, a pesquisa era na rua, sair andar até encontrar o que queria, separar. É isso mesmo, Adelaine. E antes a pesquisa era isso, na rua. Hoje o cliente pesquisa no celular. Por isso que nós dizemos que mudou, porque antes era difícil se você chegava num lugar, o atendimento não era tão bom, mas só tinha aquela opção, você comprava. Hoje eu tenho milhares de ofertas no meu celular. Para eu ir até alguma loja, para eu entrar em contato com você fora desse ambiente virtual, é preciso sim ter muito carisma, entender muito o cliente. Vou passar um vídeo aqui para vocês. Ele é um vídeo que tem um toque de humor, mas ele fala um pouco sobre esse atendimento. Oi, tudo bem? Vou Opa. levar esse cinto, por favor. Ah, vai ser só o cintinho? Não vai levar mais nada? Só o cinto. Tem certeza? Porque esse vestido tá saindo bastante com cintinho. Não, obrigada, não quero. O vestido, se você levar, o cintinho sai pela metade do preço. Ah, é? Então tá, tudo bem, vou levar. Então vai ser o vestido, o cinto. Vai querer um sapatinho pra ir junto com o vestido e o cinto? Não, obrigada, não tô precisando. Tem certeza? Esse sapatinho é a sua cara. É minha cara, né? Não, mas não quero não, obrigada. Olha, se você levar o sapatinho, o vestidinho e o cinto, a gente consegue fazer por 13 vezes sem juros pra você. Nossa, tá ótimo, então tudo bem, pode colocar tudo. Você passa o cartão rápido, meu marido tá no carro me esperando, sabe como é, né? Mas você não tem um carro? Não, no momento não. Bom, esse New Fiesta novinho, completo, tem um design super moderno. E eu acho que esse tom de azul combina super com aquele vestido que você acabou de comprar. Tá, vou levar. Ótima compra. É um carro moderno, tecnológico, conectado, tá certo? Enfim, é um carro ótimo pra quem vai da casa pro trabalho, trabalho pra casa. Enfim, mulher moderna, mulher contemporânea. Só que eu trabalho em casa. E sua casa tem espaço suficiente? Não dá pra comprar o vestido e o carro e não ter um espaço como esse, com essa vista incrível pro verde, né? E ainda tem espaço, assim, pros filhos e tal. Não, mas eu não tenho filhos. Não tem filho? Fran, vem cá! Você vai adorar a Fran, te caiu super bem. Bom, então, olha só, com o cinto eu levo ela e o coelhinho chega. Não dá, infelizmente, eu queria muito ter o que fazer por você, mas a Fran faz parte já do combo, que vem já com a Ju, o Rafinha e o Carlos Alberto. Só um minutinho aqui, querido, só um minutinho. Eu já tenho marido. Diz que, né, é bom trocar a cada ano, mas por uma questão de higiene mesmo. Ah, gente, esse vídeo é uma brincadeira, né? Que eu falo assim, uma sátira do Porta dos Fundos. Mas eu falo que o bom vendedor vende até assim, era para vender uma roupa e vende até a casa com carro.
Porque você precisa conhecer o seu cliente. Quando você consegue encantar, conhecer ele, você não vende, o cliente compra. Então, é muito sobre construir relacionamento. A venda hoje, ela acontece através de relacionamento. Quando o cliente conhece você, quando o cliente é impactado por uma sensação, por uma experiência, ele entende que aquilo gerou uma memória afetiva nele. Tanto é que nós falamos hoje que nós não temos aqui gerações X, Z, baby boomers, nós temos a geração da experiência do cliente, porque o mundo mudou. As revoluções vêm em ondas. A água e o vapor mecanizaram a produção. A eletricidade criou a produção em massa. E a eletrônica e a TI automatizaram tudo. Elas nos deram o mainframe, o cliente-servidor, a nuvem. E agora vem a próxima onda, eliminando barreiras entre o físico e o digital. A quarta revolução industrial está aqui. No entanto, a mudança mais profunda não ocorre na tecnologia, e sim no cliente. Os grandes habilitadores, tecnologia, mobilidade e internet ofereceram aos clientes mais inteligência, rapidez e controle. Bem-vindos à era do cliente. Estes clientes não procuram um produto, eles buscam uma experiência e um parceiro de negócios confiável. Em vez de recursos e artifícios, eles querem uma plataforma para desenvolver e modelar o futuro. Em vez de só respostas, eles querem insights profundos e significativos. E a geração mais recente não quer nem conversar com você antes de conhecer sua comunidade. É isso que nós estamos vendo hoje, né? Esses clientes, eles querem muita sensação de pertencimento. Vocês devem ter escutado muito hoje falar sobre comunidade. Como é que eu posso fazer parte? Por isso, quando eu comentei ali da Fátima dos Arranjos, eu comentei, olha, quem sabe fazer uma collab, uma parceria com outra marca que vende as suculentas e se aproximar ali daquelas pessoas que têm, existem com certeza comunidade das pessoas que são fãs, que gostam de suculentas, que compram sempre suculentas, que estão atrás desses arranjos para poder fazer a diferença. Por quê? Esse cliente ele quer fazer parte de um grupo onde ele possa trocar, onde ele possa se sentir escutado. E você mesmo pode, às vezes, criar um grupo VIP dos seus clientes, em que você não está ali para poder vender. Essa é uma estratégia que as marcas têm utilizado. Ao invés de no WhatsApp você só disparar sobre venda, o WhatsApp hoje permite criar comunidade. E você pode criar uma comunidade da sua marca, por exemplo, dos arranjos. A Fátima poderia falar sobre cuidados com suculentas. Ela vende as suculentas? Não. Mas ela vende os arranjos que fazem toda a diferença. Mas ela demonstra, quando ela cria ali um grupo e começa a dar dicas e começa a falar sobre, ela demonstra que ela se importa com o outro. Vocês conseguem entender essa diferença? Se quiserem comentar aqui no chat um pouco mais. Em como você, alguns de vocês têm algum grupo assim, um grupo VIP dos clientes? Me respondam aqui no chat se vocês possuem. Vocês estão tímidos? Tá. Se vocês não têm, essa é uma dica interessante, mas que não seja apenas para poder criar um grupo para poder vender, mas para poder gerar oportunidade ali. Tô vendo aqui dentro do que vocês trouxeram, por exemplo, vou pegar aqui os exemplos. A Jaqueline, né, que é design de interiores, organiza eventos na área de arquitetura, tem um grupo onde ela pode trocar e falar sobre eventos, sobre o olhar dela para aquele evento da arquitetura, a Fátima mesmo dos arranjos, falar sobre dicas de cuidados com as plantas. A Aderlane, que trabalha com a papelaria personalizada, ela pode comentar sobre datas de oportunidade que estão chegando e comenta um pouco da importância dessa data, de ações de endomarketing, de ações com seu time, e aí ela mostra que ela tem uma solução. Então, você pode encontrar alternativas para poder vender. Porque quando nós pensamos em experiência do cliente,
o que é a experiência do cliente? É a percepção que ele tem após qualquer interação com a nossa marca. Então, essa percepção pode ser positiva ou negativa. E quando eu falo que é a percepção dele em todos os pontos da jornada, é desde o momento que ele entrou online em contato com a gente, através do Instagram, através de um WhatsApp, através de um site. Então, toda interação que ele tiver com a nossa marca vai gerar uma percepção que pode ser positiva ou negativa. Então, o que nós estamos fazendo para poder ter pontos de contato em cada uma dessas interações para gerar uma boa experiência? E eu quero até perguntar, aproveitar e perguntar para vocês. De 0 a 10, que nota vocês dariam para a última experiência de vocês como cliente? Me conta aqui. Pode ter sido no posto de gasolina, na padaria da esquina, alguma loja de roupa. De 0 a 10, que nota vocês dariam para uma experiência que vocês tiveram? Não é sobre a marca de vocês. É uma experiência de compras que vocês tiveram. Ó, underline 7. Por que 7, underline? Quer comentar? Quer falar? É. Que o produto não chegou como deveria. Você pediu online e o produto não chegou? Foi pelo iFood? iFood. É, quando você dá uma nota 7, quer dizer que você não vai recomendar essa empresa para outras pessoas. Quem mais tem um exemplo? Ó, a Adeline falou que atrasou, não chegou bem. A Clécia disse que foi 10. Por que que foi 10, Clécia? Ah, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Então, eu estou ouvindo sim. Ah, para mim foi um 10 porque foi um jogo de taças que eu comprei e quando chegou em casa uma das taças estava quebrada. Mas aí eu fui pessoalmente na loja. Eu pensei em mandar e-mail, mas como a loja fica aqui no meu bairro, no shopping próximo a mim, aí eu resolvi ir lá. Então, quando eu cheguei lá, a moça que me atendeu, eu não sei nem qual a função dela. Ela só fez dizer, tá dentro do prazo de 7 dias? Falei sim, tá com a notinha? Sim. E aí eu expliquei a ela, eu disse, ó, eu percebi quando eu fui lavar a taça. E quando eu mostrei ela tranquilamente, não, tranquilo, pode pegar outra taça lá e fez a troca de uma maneira muito tranquila, muito favorável a mim. Eu achei que por ter quebrado ela, a loja poderia alegar, claro, né? Eu fui no transporte. Foi quando você chegou em casa, claro que poderia surgir. E isso eu já estava preparada para aquilo, né? Eu digo, não, se eles alegarem isso não tem como eu provar, eu vou ficar com o produto danificado mesmo, vou excluir, né? Que não vai servir para mim. Mas eu iria compreender, eu já fui na intenção de compreender. Mas aí, Ai, quando eu relatei para ela, ela tranquilamente fez a troca para mim. E você aí, a ficou minha surpreendida. eu fiquei sim, porque a gente costuma ouvir uma outra versão, né? Ah, mas isso aqui não foi no seu transporte, não, isso não foi a maneira que você levou para sua casa ou no seu manuseio, não é verdade? Poderia. E estava Ela tudo bem. Ela contornou a situação. É muito mais fácil, gente. É claro, né, que depende muito de situações, mas compreender o cliente dessa maneira, você vai sair falando bem dessa marca, ainda mais, olha, numa loja no bairro, você vai comentar com as outras pessoas e a chance de você recomendar é altíssima, porque ela solucionou, ela não ficou preocupada em te entregar mais problema, ela pensou em solucionar. É sobre isso. Aqui a Ká deu um exemplo de nota 5, que uma nota 5 é um detrator. É aquele que, além de não recomendar, fala mal. Que ela tá falando assim, ó, comprei pelo grupo de WhatsApp e para buscar a compra, a vendedora marca o dia dela, não a possibilidade do meu. Aí ela dificultou, que é um dos pontos que a gente fala, ela dificultou a sua compra. Comprar, você até comprou, mas você não conseguiu receber, que só podia ser na data que ela poderia entregar. É isso, cara? Se conseguir escrever para a gente. Mas você entende que essa é uma experiência ruim? Eu comprei, mas do outro lado não houve a preocupação em entender como entregar aquele produto.
E hoje é muito importante que a gente observe esses exemplos do que acontecem para olhar para o nosso negócio e entender: será que eu estou oferecendo essa melhor experiência? Tem um estudo realizado com gestores e perguntaram para ele como estava a experiência do cliente, né, na empresa, e 86% deles disseram que a experiência estava excelente. Quando foi perguntado para os clientes, apenas 8% disseram que era excelente. Então, existe muito uma miopia de entendermos que o nosso produto está maravilhoso, excelente, e esquecemos de olhar os detalhes. Por isso que eu sempre digo assim, pede um feedback para uma colega sua. Pede um feedback, como é que tá? Foi o atendimento aqui na loja? Foi bom? Você encontrou o que queria? Pergunta. Porque muitas vezes nós ficamos achando que está tudo perfeito quando não está. E a experiência do cliente é um dos principais fatores de decisão de compra para o cliente. E é um fator de decisão para ele mais importante muitas vezes do que o produto ou o serviço. Aqui trazendo para vocês um case da Milk Moo, que é uma marca de milkshake que está presente hoje em praticamente todas as cidades do Brasil, todos os shoppings. Se vocês não viram, não conhecem, observem que vocês vão conhecer. É o milkshake da Vaquinha. Ele está vendendo milkshake, que é um exemplo, tá, gente? O que que eu pagaria R$ 24 no milkshake dele, em detrimento do milkshake de R$ 10 da esquina? Quando nós paramos para analisar a marca dele, é uma marca goiana que nasceu ali praticamente na pandemia. E o que que ele pegou de exemplo? Ele entendeu que o milkshake precisava ser protagonista numa história que muitas vezes ele era o coadjuvante, que a gente via muito milkshake na loja de hambúrguer, ali nas sanduicherias, e ele levou o milkshake para esse papel de protagonista. Outra coisa que ele fez que foi muito interessante foi entender os exemplos da Disney, do Outback e da Starbucks cafeteria. Ele entendeu que na Disney ele podia levar o conceito de souvenirs, que são os mínimos, os brindes. O cliente tomou o sorvete, desculpa, o milkshake. Ao final, ele pode levar um mimo para casa, uma almofadinha, um copinho, uma caneca. Outro ponto que ele fez foi o atendimento. Todo cliente que chega no milkshake lá com eles é atendido pelo nome. Eles colocam o nome do cliente no copo, que é um conceito da Starbucks. Um outro conceito é o conceito do Outback, do atendimento premium. O dono, o Lohan, ele também trabalhou no Outback. Então, ele pegou aprendizados do que já existia e levou para o negócio. E hoje, esse milkshake é um sucesso, já está presente em praticamente todas as capitais do Brasil. E ele trabalhou muito todos os sentidos do cliente na loja dele. Então, é o visual é atrativo, ele tem o tato com os mimos, ele tem o cheiro e o sabor muito forte, muito característico, porque ele fez também collabs. Então, nas collabs deles, ele tem collab com Nut Bavária, que tem o cheiro das castanhas muito característico. Ele já fez também outras parcerias com Nestlé, com marcas como a Lupo, as meias. Então, ele buscou fazer collabs. Por isso, quando eu falei aqui da ideia da collab, são formas de fortalecer a nossa marca perante o nosso cliente. Porque quanto mais forte a nossa marca estiver, criando mais pontos de contato, melhor podemos gerar uma experiência do cliente. Porque no final, vocês sabiam por que que as empresas pedem clientes? Me respondam aqui no chat. Por que que vocês acham que as empresas perdem clientes? Será que é o preço, gente? Por que será? E pode ser pelo chat, pode ser no vídeo. Atendimento ruim? Confiança? Quem acertou aqui foi a Derlane. 70% falta de educação, pouco caso. Elisene também. 70% dos clientes eles ficam insatisfeitos com o atendimento recebido e ele deixa de voltar para comprar. Então, muitas vezes, nós, como marcas, ficamos tão preocupadas em oferecer a melhor ali, né, o melhor produto,
E muitas vezes eu posso ter o melhor produto, mas se eu não tiver um bom atendimento, se eu não atender de uma maneira que gere relacionamento, que possa encantar esse cliente, ele vai deixar de comprar. E aí é um ponto que é até aquele dado que eu falei que quando ele não gosta, ele vai contar para mais 11. Então, a importância de seguirmos inspirações. Vou trazer um pouquinho para vocês como podemos entender esse modelo Disney. O modelo Disney não está distante dos nossos negócios. Como eu falei para vocês no início, a própria Disney tem procurado treinamentos para a área deles, para poder treiná-los com o olhar do encantamento do varejo. Então, tá tudo bem pararmos agora um pouco para analisar os nossos negócios. É importante, estamos entrando no segundo semestre, já estamos no segundo semestre. É um momento de aquecimento da economia. Como é que podemos entender o nosso cliente? Devemos entender de clientologia. É uma ciência que o Walt Disney criou sobre entender de clientes. A magia Disney, ela é resultado de uma liderança e cultura muito forte, processos bem definidos, cliente encantado que vai gerar resultados. Quando eu eu falo muito ali da cultura, é quando eu sei o meu porquê. Eu sei por que eu estou vendendo os arranjos de suculenta, porque eu quero levar beleza e alegria através do meu produto, porque eu quero levar beleza e aconchego para uma casa. E se eu coloco aquilo como um processo, que eu sei o porquê eu sempre faço aquilo, e eu entrego o meu produto com todo o mimo, com todo o carinho, aquele cliente vai se sentir acolhido quando ele receber o meu produto, e ele vai se sentir encantado, ele vai convidar outras pessoas para poder comprar, e com isso vai gerar resultados para você, resultados para o cliente. Um dos grandes segredos da Disney é que para eles não possuem clientes, mas eles possuem convidados. Para eles, cada dia que o parque abre é um espetáculo novo que vai acontecer. E eu recebo ali meus convidados. E eu não tenho colaboradores, eu tenho membros do elenco prontos para fazer esse espetáculo acontecer. Eles não usam uniformes, eles usam figurinos. Então, eles ficam prontos ali como anfitriões para receber os membros desse elenco. E vamos pensar na nossa casa. Como é quando vocês recebem alguém na casa de vocês? Me conta aqui no chat. Ontem mesmo, né, que eu ia receber minhas convidadas no meu evento. Eu queria receber elas da melhor forma, demonstrando todo o meu carinho. Como é que vocês recebem quando vai alguém na casa de vocês? A gente não coloca a melhor roupa de cama. Aqui na minha casa sempre vai ter um docinho de leite, um pão de queijo. Eu não sei fazer o café, mas eu sei servir o pão de queijo com um docinho de leite, vai ter. A gente quer que o outro se sinta acolhido, não é? Aqui no chat. Com café, bolo à mesa posta, todo carinho, toma um banho. A gente toma um banho para poder preparar para receber a pessoa em casa, sim. A gente não coloca a melhor roupa de cama, porque a gente quer receber bem o outro. Nós oferecemos o melhor que nós temos. Da mesma maneira, quando o cliente vem comprar o nosso produto, ele é um convidado. Naquele momento que ele é um convidado, eu quero oferecer para ele a melhor experiência. Então, a embalagem, o carinho da entrega faz toda a diferença. Ontem mesmo no meu evento, eu não tô com ele aqui, eu devia ter trazido para mostrar para vocês, mas eu dei de presente umas velas aromáticas pro cliente. Na hora da nossa experiência, eu vou explicar toda a minha experiência, mas só para contextualizar. E essas velas aromáticas, a fornecedora que entregou sabe o quanto eu, né, trabalho com excelência, com atendimento encantador, e ela colocou as velas numa caixinha, toda embalada, passou, tinha um saquinho dentro e ela passou um laço rosa. O laço para mim é muito importante, porque o rosa, né, eu utilizo ali na minha marca, e laço para mim significa laços que você constrói com o outro. Eu fiquei, assim, lisonjeada, porque eu imaginei que ela ia me entregar a velhinha num saquinho. E para mim já estaria bom, que eu já estaria feliz que a vela tinha todo um significado para entregar para o meu cliente. Mas ela fez questão de fazer
toda uma embalagem, toda uma entrega, porque ela sabia que era importante entregar esse encantamento, e ela é também essa pessoa que olha o detalhe. Então, como é que nós podemos oferecer o nosso melhor quando nós falamos com o nosso cliente? Aqui esse vídeo fala sobre um pouco da empatia, sentir o que o outro sente. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. Eu falo que esse vídeo do Mickey e da Minnie sempre emociona, porque é sobre isso. Vocês entendem que essa mãe, ela às vezes nem vai lembrar de todos os brinquedos, de tudo que ela esteve ali presente no parque, mas ela não vai esquecer de como eles se preocuparam em entender quem era o filho dela, que era surdo e mudo e falou na linguagem dos sinais. Então, o que nós estamos fazendo para poder entender quem é o nosso cliente, o que nós estamos fazendo para poder gerar a empatia juntamente com ele. Quando nós falamos de gerar empatia, entender quem é o nosso cliente, nós falamos de uma cultura centrada no cliente. Cada vez mais devemos entender quem é o nosso cliente e por que nós estamos fazendo o que nós fazemos. O bom vendedor, nós sabemos que é aquele que enxerga as oportunidades, enxerga a necessidade do cliente e apresenta soluções. Se você ficar focada somente naquele produto, eu vendo o vestido. Não, não vendo só o vestido. Eu vendo autoestima, eu vendo beleza. Olha tudo que eu posso entregar. Então, a importância de entendermos qual é o nosso propósito, qual é o meu DNA da minha marca. Por que eu faço o que eu faço? A Disney, ela não vende parques de diversões, ela vende experiências memoráveis, momentos de alegria. Em todo ponto de contato, ela consegue gerar uma conexão. Esse é o propósito dela. O propósito dela é criar felicidade. Então, o que nós estamos fazendo para que em todos os pontos de contato nós possamos também levar essa felicidade quando nós paramos para poder pensar o que que nós entregamos no nosso negócio é uma reflexão muito importante, né? Porque beber aqui um chazinho, a minha garganta tá um pouquinho ruim. Quando nós entendemos o outro, existe uma frase que eu gosto muito do Simon, que ele diz: as pessoas não compram o que você não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Então, quando você está ali vendendo um produto, você não está só vendendo ali uma papelaria personalizada. Você está vendendo carinho e afeto. Você está vendendo solução. Você está entregando muito mais. Porque o que faz a nossa marca crescer é ter o cliente. E quem é o cliente? O cliente é a pessoa mais importante do nosso negócio. E imagine as nossas lojas sem o cliente. O que seria do nosso trabalho sem os clientes? Então, a importância de entendermos qual é o nosso propósito. O que você vende? Quero perguntar aqui no chat para vocês. O que que vocês vendem? Será que vocês vendem arranjos de flores? O que que vocês vendem agora, analisando isso tudo que eu estou falando? Que vocês falaram que tem o e-commerce de bebidas, que tem a loja que vende a papelaria, que vende os arranjos, que produz eventos. O que que vocês vendem? A Jaqueline vende experiência. Jaqueline é arquiteta, não é, Jaqueline? É isso? Jaqueline é arquiteta, ela vende experiência. O que mais? Vocês que estão aqui hoje, o que que vocês vendem? Além da Jaqueline, quem mais? Analisando agora, olha, a Derline. Eu vendo organização pessoal, soluções para organizar o dia a dia, vendo memórias em forma de presente. É isso, né, Lani?
Quando você for pegar ali o seu Instagram, se você tiver no Instagram, ou for, né, entrar em contato, falar com o seu cliente, é isso que você tem que mostrar que você vende. Pense que, olha o que você vende que é incrível. Você vende, você vende memórias em forma de presente. Olha a Rônia me falando, eu vendo autoconhecimento. Ó, a Lisiane, eu sou cabeleireira especialista em corte e tratamento capilar. Vendo uma experiência incrível. Lisiane, você vende beleza, não vende? Você não vende só um corte de cabelo e um tratamento. Você vende beleza, você vende autoestima. Às vezes a mulher chega ali no seu salão, toda não, chateada, e aí você vai fazer um tratamento, vai fazer um corte, e ela vai sair dali mais bonita. A Silvana vende saúde. A Nina vende equilíbrio emocional. A Elisene vende costura criativa. Você vende autoestima, autoestima, exatamente. A pessoa que está ali com você, ela não está só comprando uma roupa, um vestido. Ela está comprando autoestima. Ela vai vestir aquela roupa porque ela quer se sentir mais bonita, ela quer se sentir empoderada. É sobre isso que nós vendemos. É isso que vai fazer com que o cliente entenda o nosso negócio. Como é que nós podemos tocar o coração do outro através do nosso negócio? Realmente, eu falo que nós temos que pensar de uma maneira poética, porque olhar de dentro para fora, porque nós costumamos olhar o de fora para dentro. Eu vendo uma caneta. Só que o que que é essa caneta? Não sei se dá para vocês verem aí. Isso aqui é uma caneta Bic, só que ela é dourada. Ao estar dourada essa caneta, mesmo sendo uma Bic, que é uma caneta, uma das canetas mais tradicionais e simples, essa caneta ela vende poder, ela vende para mim realeza, ela vende empoderamento, porque ela me traz o dourado, o glamour. Eu adoro quando eu estou usando ela, porque eu olho e penso assim, gente, era só uma caneta Bic, mas eles colocaram uma tinta dourada, como lá o Walt Disney falou, uma tinta dourada, e por conta disso eu cuido dela com todo o meu amor, e eu entendo que é a minha caneta do poder, mas é só uma caneta Bic. Mas a forma como eu trouxe uma embalagem para ela mudou tudo, mudou toda a minha percepção. Então vocês entendem que hoje é exatamente o que vocês trouxeram. Eu vendo experiências. Antes nós construímos o nosso negócio e só depois pensávamos no cliente. Hoje nós pensamos no nosso cliente, só depois eu penso nos negócios. Esse é o novo varejo. O cliente pede cada vez mais por essas marcas conectadas, que entregam experiência, que entregam conexão. Quando você oferece uma experiência positiva, você se aproxima do cliente, você vai facilitar uma jornada de compra, você vai gerar clientes mais satisfeitos, que quando eles estão satisfeitos, eles vão ser fidelizados e eles vão voltar. E isso é muito importante, que cada um de vocês entenda o que vocês vendem, e se vocês estiverem ali no, nesse time uma equipe, é importante entender também que toda a equipe que atua com vocês precisa entender o quanto vocês se preocupam com essa magia. Walt Disney dizia, não é apenas colocar um funcionário dentro da Disney, é colocar o espírito da Disney dentro de cada um dos membros do elenco. É assim que a mágica acontece. Por quê? Eu preciso que todos os que trabalham comigo entendam também que eu não vendo só costura, eu vendo autoestima. Isso é o nosso propósito. Que cada pessoa que vem aqui na nossa loja e prova um vestido, ela tem que se sentir realizada. Eu tenho que realizar o sonho dela, da formatura da filha, do casamento, da festa. Então, vocês entendem que não é só sobre uma roupa, é sobre muito mais do que isso, é sobre realizar um sonho. Então, agora que a gente entendeu mais sobre a cultura do encantamento, sobre quanto a experiência do cliente faz a diferença, vamos falar sobre neurociências. E agora eu peço para vocês, nessa parte teremos a nossa dinâmica. Eu vou pedir para vocês para que se organizem. Eu vou até descompartilhar aqui, para que vocês peguem aí um café, um docinho, um cheirinho, para poder deixar junto com vocês. Vou descompartilhar aqui. Já deixem organizado. Eu peguei o meu cheirinho do Terra.
E eu peguei aqui uma bala de laranja. Pode ser um hidratante, pode ser um perfume, pode ser um café, um biscoito, um docinho. Peguem aí o que vocês tiverem. Vou dar essa pausazinha para vocês pegarem. Que agora nós vamos entender na prática. Já pegue o seu. Podemos. Deixa eu ver se tem mais gente que me falando. Olha, tô lendo aqui, ó. Nina leva leveza de viver. A Nina vem sono de qualidade. A Lisene, meu atendimento em domicílio, muito diferenciado. Olha, Nina vem de saúde emocional mental. Vem de serviços para limpar, preservar e proteger os veículos. Então, você vende, Natan, segurança para ele, porque você vende serviço para limpar, preservar, proteger os veículos da pessoa. Você vende segurança. Eu vendo encantamento através dos arranjos. Sim, a pessoa vai colocar o arranjo com as flores, as suculentas, vai dar vida, vai dar luz, né, no ambiente dela. A Salete vende autoestima e organização. Faz saída de praia em macramê e suporte de plantas e painéis decorativos. Olha que linda! Você vende, são dois pontos. E você vende, quando você vende também a saída de praia, você vende exatamente a autoestima. A mulher vai se sentir muito mais bonita. O suporte das plantas, você não está entendendo. Você está entregando organização e você está entregando também ali um encantamento, porque vai deixar mais bonito. A Lisiane diz: eu costumo dizer que eu trabalho com gente e não com cabelo. O cabelo é um detalhe, realmente eu fidelizo clientes. Exatamente, Lisiane. É isso que você tem que pensar. Não é só sobre o cabelo. Quem corta o cabelo, quem faz um tratamento. Naquele momento você trabalha quase como uma terapeuta, não é? A cliente começa a conversar e vai contando da vida dela, e você vai entendendo o que ela quer, qual é o momento dela. Eu recentemente fiz um corte de cabelo com uma colega que no salão dela ela não faz somente um corte de cabelo tradicional, é um corte terapêutico, energético. Então foi na lua nova, ela faz todo um alinhamento com umas pedras, uns cristais, ela liga o incenso, tem uma música calma, o salão naquele momento está reservado para atender aquele cliente, ela faz uma meditação com você, você sai dali energizada. Foi sobre corte de cabelo? Não. Foi sobre, para mim, foi sobre equilíbrio, foi sobre autoestima, foi sobre me sentir mais empoderada, mais energizada. Eu postei até no dia que eu tinha feito esse corte, acho que umas 3 pessoas foram no salão para fazer, porque eu não falei só sobre o que era o corte, sobre a beleza. Eu falei sobre o que eu senti. Então, é isso que nós temos que fazer com o nosso cliente. O que nós estamos provocando para que ele sinta isso e possa compartilhar com os outros. Que o nosso cliente deve ser o embaixador da nossa marca. É ele que deve compartilhar e propagar. A propaganda dele espontânea é o que mais vai vender o nosso negócio. Então, vamos começar aqui a falar de neurociência para falar sobre como podemos ativar esses 5 sentidos. Vou compartilhar aqui com vocês. Falando sobre neurociência, eu costumo dizer aqui que para fidelizar, você tem que encantar. Para encantar, é preciso gerar emoção. Para emocionar, você tem que surpreender. Se tiver surpresa, vai para a memória de longo prazo no hipocampo. Então, eu preciso emocionar o meu cliente para poder gerar essa conexão. Você só fideliza o cliente se acessar as memórias de longo prazo dele. É aquela sensação de que você sente um cheiro e você vai dizer assim: nossa, mas esse cheiro me lembrou tal coisa. Esse é o momento em que você consegue ativar a memória do cliente e vai gerar ali uma conexão. E agora, vamos pensar em como ativar as memórias de longo prazo para que o cliente possa lembrar de você. Nós vamos falar sobre a experiência dos 5 sentidos, sobre o marketing sensorial, fazendo agora uma atividade prática.
Então, agora, quero que vocês todos, câmeras abertas, vamos olhar para cada colega da aula com um sorriso. Eu vou parar aqui, vamos abrir as câmeras. Sorriso no rosto. Cadê vocês que vocês estão tímidos hoje? Sorriso no rosto. Eu quero ver vocês. Vamos olhar aqui os olhos. Olha o sorrisão da Fátima. Dê o sorrisão de vocês. Salete, me dá um sorriso. Olha o sorriso. Quando você sorri para o outro, você movimenta vários músculos da face. Quando eu digo tem alguns que não estão podendo abrir, mas fica aqui a dica para vocês. Olha a diferença, eu digo assim, bom dia, seja bem-vindo. E quando eu falo bom dia, seja bem-vindo, já muda até a energia. A pessoa às vezes chegou até com, tô cheio de problema na minha casa, tô cansado, mas você atendeu com aquele sorriso. E o cliente, ele quando na sua voz, na sua forma de escrever, ele percebe o seu sorriso. Na voz você pode sorrir. Se você escrever e colocou o emoji de sorriso, ele vai se sentir acolhido. Então, é o primeiro ponto. Como nós podemos, através do nosso olhar, da visão, despertar o sorriso, não custa nada. Eu digo muitas vezes, quando nós falamos de cinco sentidos, não é sobre o tapete vermelho, não é sobre o mais caro, é sobre o sorriso, sorrir, servir bem ao outro. Vamos para o nosso segundo sentido. Quando terminar que eu conto o que eu fiz no meu lançamento do livro para falar dos cinco sentidos, para dar a dica para vocês. Agora, a experiência contactual. Permita-se abraçar. E a experiência contactual é o aperto de mão, é o abraço. Como estamos aqui no online, se abrace. Às vezes a gente se esquece, né, de abraçar nós mesmos, de agradecer e dar os parabéns por todas as nossas conquistas. Chegamos aqui nesse segundo semestre. Que bom que estamos chegando nesse momento. Então se abraça, se acolhe nesse momento. O toque é muito importante. Então, pense em tanto que o toque é importante nesse momento. Agora, vamos para a nossa terceira sensação. Vamos falar sobre agora. Quero que vocês peguem aí o, o docinho ou o cafezinho. Vamos falar da experiência palatável. Vou pegar aqui a minha balinha de laranja. Pode ser um café, pode ser um doce, pode ser um bolo, o que vocês tiverem. Essa balinha. Essa balinha aqui de laranja é um tic-tac, o meu. Ele tem um sabor de laranja de tangue, de suco tangue, de infância. Eu lembro de lanche da tarde, assim, de tangue de laranja. A Fátima, o que é que você está sentindo, Fátima? Não? Eu voltei na minha infância, eu peguei um biscoitinho maisena e eu gostava de brincar de casinha com minhas irmãs, né? Eu pegava o biscoito Maria e maisena, ralava ele, colocava leite, fazia aquele mingauzinho, fingia que estava cozinhando, né? E aí você falou esse negócio de infância, eu voltei na minha infância agora, pelo Sentiu sabor, o sabor da infância, né? sabor da infância. Quem mais quer? A Salete, acho que estava com alguma. O que que você estava usando, Salete? Não, ainda não estou ouvindo. A Salete já está no outro sentido? Perfume. É. Calma que nós vamos chegar nesse, no olfato. Nós estamos no paladar. O que que você tem do paladar aí para você colocar na boca? Dá uma olhada aí. Uma batatinha aqui. Ó, batatinha. Então põe a batatinha na boca. Salgadinho, o que que lembra? Salgadinho, deliciosa, crocante. Hum? Delícia. Lembra o quê? Lembra churrasco, batata, Queijo, que ela é de queijo, né? É. queijo. Gostoso, Ó, delícia. É. gostoso. Vamos ver aqui. Quem mais quer compartilhar?
Clécia, quer compartilhar? Eu peguei uma pastilha rosa, porque como eu estou afônica, né? Aí eu gosto de menta, sabor menta. Que na minha infância também tinha uma pastilha, tinha uma balinha que era hortelã. Hoje em dia quase a gente não encontra mais. Da marca Garoto, não era? Isso! Eu também chupava muito essa balinha aí, gente. Sei qual que é. Ó, eu, Samira, estou comendo um bolinho caseiro que lembra a casa da minha avó. Casa de vó sempre bom. Quem mais quer compartilhar? Deixa eu ver. Agora vamos compartilhar aqui, deixa eu pegar. Vamos para o outro sentido. Vamos falar da experiência olfativa. De olhos fechados, vocês vão sentir essa fragrância que eu sugeri para vocês, ou um óleo, ou um hidratante, qualquer cheirinho, e vocês vão fechar os olhos e sentir essa fragrância. Essa daqui é um mix de óleos essenciais que tem um cheiro também que tem laranja, acho que tem tangerina. Ela me lembra energia. O que é que vocês estão usando? O que é a Salete que estava aí com perfume antes? O que é seu cheiro, Salete? O que te lembrou? Esse que eu coloquei agora foi o único que eu achei próximo a mim, mas eu gosto mais de perfume amadeirado. E esse tem um cheiro Amadeirado de quê? ou cítrico, né? Esse aqui é um pouco cítrico. Ele é o Florata Blue, né? Ele tem um Ah, eu cheiro bem gosto. Usei muito esse. Para mim lembra a minha adolescência. delícia, delícia. Dá assim aquele cheiro de, sei lá, assim, de aconchego, né? Eu adoro ele. Me lembra uma época boa, assim, da vida. Quem mais quer compartilhar que tá sentindo? A Clécia tá sentindo, colocou um cheirinho? Cheirinho de quê? Pitanga, um creme de mãos, cheirinho de pitanga. E o que que te Eu lembra esse cheiro? lembro um passeio que eu fiz numa estação florestal quando eu era bem jovenzinha, no litoral, e lá tinha muitas pitangas. Era cerca viva em volta da casa com pitanga. E de manhã eu gostava de sair para colher a pitanga e eu tirava ela diretamente do pé e comia. Depois desse dia eu passei a gostar de pitanga, porque eu não gostava de pitanga. Eu só conhecia o suco. Olha, a partir disso mudou. E a Fátima? O que que a Fátima está sentindo ali? Eu estou usando aqui, que antes de começar a sua exposição, né? Eu estou no meu sítio e tá com uns mosquitinhos aqui que me incomodam. Eu parar, eles vão me tacar. E eu tenho aqui citronela, então eu faço o óleo essencial. Essencial não, né? O óleo de citronela como repelente. E a citronela em si, ela me lembra muito o cheiro do eucalipto. E o eucalipto me transporta para essas viagens, assim, que eu já fiz, onde tem aquelas estradas com plantação de eucalipto, é aquele cheirinho mais gostoso. Então, assim, eu amo a citronela por causa disso. Eu viajo. Eu viajo literalmente Te leva para outros para momentos. outros momentos, né? Quem mais quer compartilhar? Ora, professor, é Oi, a Vânia. Tudo bem? Oi, Vânia, tudo bem? Eu não estou podendo abrir a câmera, não, mas eu só queria te fazer uma pergunta. Também não estou na minha casa porque eu estou em trânsito. Por exemplo, eu vendo pão, sabe? Eu percebo Ah, que quando fala de comida, muitas pessoas lembram de infância. Mesmo que você venda um produto, no caso, por exemplo, eu vendo pão para sanduíche, entendeu? Você uhum. pode fazer a pessoa, mesmo que não seja a experiência dela,
vincular isso para um todo na hora que você vai fazer seu marketing de relacionamento? Por exemplo, você vende o pão, aí como é que você vai falar do paladar nesse caso? Só que esse pão, ele vai ser usado para um sanduíche, para um doce, e aí você vai falar do que você pode transformar aquele pão. Esse pão com uma geleia, o pão no seu momento do lanche da tarde. O Ah, meu, no caso, é só pão para sanduíche, é pão para hambúrguer, para lanchonete que eu vendo, entendeu? o E pão ele é para. feito ao forno a lenha. É que o seu cliente é o cliente B2B, então, você vende é para a É, empresa. É. eu vendo um pão para a pessoa que vai fazer o sanduíche no trailer. No trailer. Quando nós Isso. falamos que não é o cliente final, que é um que você vai trabalhar com esse seu cliente, que é o cliente B2B. Você vai mostrar que o seu pão, qual que é a diferença dele? O meu pão é muito mais macio, o meu pão é muito mais caseiro e que vai fazer uma diferença quando você fizer o hambúrguer, no seu hambúrguer gourmet que você vai vender no trailer. Você tem que utilizar muito mais um visual do que você pode transformar aquele pão no seu hambúrguer, que ele vai ser um diferencial, que não tem produto industrializado, que é totalmente natural, que ele tem um cheiro, o cheirinho de pão feito na hora, e você vai trabalhar muito mais nesse sentido quando você trabalha com B2B. Você tem que no B2B reforçar muito a qualidade do que você vai fazer da entrega. Porque é diferente quando você trabalha com um cliente final, em que eu preciso envolver ele nesse universo mágico. Quando é o cliente B2B, ele que você vai entregar para ele. Tá, tá bom. Então, Obrigada. você pode mostrar o quanto o seu pão, colocando ali fotos mostrando um hambúrguer com o seu pão, podem ser mais atraentes, vai chamar mais atenção, ressaltar os pontos de qualidade dele, Uhum. trabalhar isso no catálogo para poder mandar para ele. Assim que Muitas você vezes vai atrair. eu falo que meu pão por ele ser levinho, vai sobressair o recheio dele, né? Aí, entendeu? Eu uso Né? essa estratégia, tá certo, né? É isso, porque olha o diferencial que você vai trazer para o produto dele. Entende? Que é uma solução. Olha, meu pão é levinho, vai dar muito mais sabor aos ingredientes que você vai utilizar. Então, ele é um diferencial. Você vai entregar soluções para ele. É assim que você vai sentir o cheirinho. Você vai sentir o cheirinho aqui do jeito Zaya, que é o da minha empresa. Falei, esse é para você sentir o sabor, né? O meu coração de presente para você era o paladar. Eu falei, o livro você vai tocar e vai ler, você vai ver. Então, você vai trabalhar a visão e o tato. E aqui aí entreguei um marcador de livro com um QR Code e falei, nesse QR Code tem um link que tem um e-book de presente meu e tem um podcast que eu participei em que você vai me escutar e entender um pouco mais sobre o encantamento. Então, nesse momento, eu entreguei ali os cinco sentidos da experiência. Então, nós podemos pensar também no momento que, quando eu vou vender o livro, talvez na hora da venda do livro nem, não vou trabalhar os cinco sentidos, mas em eventos onde eu estiver presente com o livro, eu vou trabalhar os cinco sentidos e contar essa história. Então, não necessariamente você precisa sempre usar os cinco sentidos, mas você pode usar em alguns momentos contando uma história, porque isso também liga. Eu não somente entreguei para os meus convidados, eu realmente contei sobre cada passo ali em que os cinco sentidos estavam presentes. E aí aquela pessoa sentiu, nossa, é, me senti acolhida. É isso que as pessoas falavam assim, gente, você pensou em tudo, já me senti acolhida. Então, quando nós falamos dos cinco sentidos, nós conseguimos entender que podemos despertar o cliente em vários momentos. E quando nós falamos disso, trazendo aqui para a prática, para entendermos um pouco melhor nos nossos negócios, quando nós falamos da visão, é a importância de enxergue o seu cliente em todos os níveis. Capriche no visual das coisas, das pessoas. Então, entenda quem é o seu cliente. Capriche no visual, no seu visual, no visual da equipe. Tudo isso importa. No tato, sinta a textura. Promova o bem. É o aconchego, é o apertar da mão, é o abraçar,
é a textura que você vai ter ali de uma embalagem que você vai oferecer, é o saquinho da embalagem. Teve uma outra fornecedora que eu lembro que era uma marca de roupa, em que ela falava: olha, todos os meus saquinhos, onde eu coloco a roupa que eu envio para cliente, ela vende online, os saquinhos dela, eles tinham uma renda em volta. E aí ela falou: eu coloco essa renda porque é uma forma de demonstrar ali um carinho para aquele cliente, mesmo que seja na embalagem de um saco, né? Então, só para vocês entenderem que em pequenos detalhes nós podemos levar esse carinho. O paladar é sobre isso, é o prazer da degustação. Você pode caprichar para surpreender o paladar. Eu estou dando aula, nem sempre aqui na aula eu vou dizer teremos como trabalhar o paladar. Mas no lançamento do livro, em que eu podia entregar um docinho, eu trabalhei ali o paladar. Se eu dou uma aula, é algo presencial, eu levo, às vezes, um mimo, um carinho, uma balinha, um docinho, porque é uma forma ali de conectar com esse cliente. Quando nós falamos do olfato, a importância de sentir o seu cliente, de oferecer uma experiência diferenciada. Acesse as memórias afetivas dele. Trabalhe o cheiro. Como é que pode ser o cheiro na embalagem, o cheiro na minha loja? Como é que eu posso pensar? É o cheirinho do pão. Existe, né, os sprays aromatizadores, tanto para uma área mais gastronômica, quanto para o cheiro. Pense o cheiro de lojas, quando nós falamos M. Martin, são cheiros que ficam na nossa cabeça, que remete à memória. Aquele cheirinho de Giovanna Baby, eu lembro que é um cheirinho de infância. Por que nós lembramos disso? Porque está na nossa memória que ativa a longo prazo. Quando você trabalha o olfato, você acessa essa memória afetiva do seu cliente. Então, vamos pensar em cada um desses pontos. Na audição, eu digo que escute o seu cliente, cuide da sua voz, do som do ambiente, chame as pessoas pelo nome. Coloque uma música se for uma loja, né, presencial. Se não for online, crie uma playlist sua no Spotify e deixe ali nos seus destaques e fale para o seu cliente: essa é a nossa playlist. Escute na hora que você for vestir essa roupa, se sentir mais empoderada. Escute no momento que você for fazer a decoração da sua casa e for organizar. São pequenos detalhes. Então, a audição, aqui eu cito o exemplo que muitas vezes não é somente sobre a música, é sobre falar o nome do cliente. Isso é também sobre trabalhar os cinco sentidos. Vou passar para vocês aqui um vídeo, que é um vídeo do Boticário, que fala muito sobre essa experiência dos cinco sentidos, principalmente a olfativa, em que na pandemia nós fomos impactados por ela. Hey Jude, don't make it bad. Take a side. Nos últimos tempos, acho que todo mundo se sentiu assim, sozinho, isolado em seu próprio mundo, sem o sabor dos beijos, o calor dos abraços. A pandemia tirou até a nossa capacidade de sentir os cheiros. Mas não nos impediu de observar e de perceber que as pessoas só são solitárias quando constroem muros em vez de pontes. Que o essencial só se pode ver com o coração, pois é invisível aos olhos. E que o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Que
esse Natal devolva os cheiros, os beijos, abraços e todo o amor que o mundo tanto precisa. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Viram tanto que esse vídeo, eu falo que ele é emocionante, porque o que na pandemia nós ficamos sem sentir foi o cheiro. E o tanto que o cheiro, quando nós sentimos aqui, fizemos essa dinâmica, o quanto ele traz uma memória, ele traz uma lembrança, e o quanto ele é importante. Então, como nós podemos trabalhar o cheiro no nosso negócio? Como nós podemos desenvolver ali essa memória afetiva com o nosso cliente? Então, anotem aí de insights para vocês. O que que dentro do negócio de vocês podem ter? Qual é o cheirinho que eu posso borrifar na minha embalagem, na minha loja? O que que eu posso despertar para o meu cliente essa memória que seja da minha marca? E não precisa necessariamente desenvolver um cheiro personalizado para vocês. Pode escolher um cheiro que já existe e trabalhar com uma identidade. Opa, esse é o cheiro que eu vou utilizar para minha marca, para poder trabalhar com o meu cliente. Pode ser muitas vezes uma lembrança, por exemplo, eu dou treinamento, né? Não trabalho ali, sou professora, eu não entrego um produto, é um serviço. Aonde que pode ter o cheiro? No evento que eu levei, e dei de presente, num treinamento eu posso levar o cheiro e personalizar aquele ambiente. Então, como nós podemos levar e trabalhar os cheiros com os nossos negócios? Vou tirar aqui novamente. E tudo é sobre surpreender e emocionar positivamente o nosso cliente. Qual é a lógica do encantamento? Eu sempre gosto de explicar e trazer a importância de que existe marketing, branding e experiência do cliente. O marketing, se eu fosse fazer uma alusão aqui, marketing é como se eu fosse chamar alguém para sair comigo. Eu anuncio, não é? Eu atraio aquela pessoa. O branding é a razão para aquela pessoa aceitar. Ah, eu gostei, vou sair com ela porque ela gosta das mesmas coisas que eu, ela gosta de rock, ela gosta de comer pizza e tomar um vinho, nós temos o mesmo estilo. Então, o branding é como se fosse ali, os seus valores são parecidos. Então, o branding tem a ver com o meu propósito, o meu posicionamento, né? Se eu vendo ali autoestima, aquilo vai atrair aquele cliente que quer autoestima. E a experiência do cliente, se fosse uma experiência que eu saindo com essa pessoa para jantar, é a razão pelo qual essa pessoa vai continuar saindo. Nossa, ela me atraiu, ela convidou para poder sair, temos valores e gostos parecidos e a experiência foi ótima. Então, eu vou continuar saindo com ela. É o conjunto. Eu preciso atrair o meu cliente. Eu preciso mostrar que não é só sobre o produto, que eu estou ali para entregar uma solução para ele e que eu ofereça a melhor jornada, que a compra dele seja fluida, seja rápida, seja simples, que eu entregue a solução, que a minha embalagem seja personalizada, o carinho em saber se aquele cliente recebeu o produto, se deu tudo certo. Então, é entender que o marketing, ele vai atrair para o show. O brand, ele vai gerar conexão e o atendimento vai dar esse show. E a experiência dos cinco sentidos, ela vai fidelizar e emocionar o cliente. Então, quanto maior a emoção, eu digo que maior a disponibilidade financeira desse cliente. Quanto maior eu consigo ali conexão com ele, mais ele está disposto a gastar comigo, né? Porque emocionalmente nós gastamos mais. Não é o dinheiro que eu tenho, mas o dinheiro que eu estou disposto a gastar com você. Se você mostra realmente ali valor naquela entrega, aquele cliente vai pagar sem perguntar sem questionar o seu preço. Aqui está trazendo um exemplo para vocês. Qual chocolate desperta mais desejo? O moranguete ou esse da Copenhague?
Pode escrever no chat ou falar. Qual desses vocês acham que o cliente na hora ali, qual que eu quero, qual que eu vou pagar mais caro? Qual que eu quero saborear? Da, Copenhague. Copen- da Copenhague. Tá no laço vermelho, todo arrumado. E agora, para qual hotel você pagaria mais? Esse hotel aqui mais básico ou o hotel com vista para o mar, com lençóis de fios egípcios? Vista para o mar. Vista para o mar, né? E agora, para qual café você atribui qualidade e sabor? O de coraçãozinho. De coraçãozinho, tá com um cafezinho ali, o biscoitinho, você vai sentir todo acolhido. Então, nós associamos a qualidade com a experiência da beleza, dos detalhes, da emoção. Isso aumenta a nossa percepção de valor do produto ou serviço. Então, em um mundo com concorrência tão acirrada, o que nós podemos fazer para poder se destacar ali com o nosso produto? Então, a importância de construir relacionamentos. Como é que nós podemos impactar esse cliente? 88% dos clientes, eles dizem que a experiência é tão ou mais importante do que o produto ou o serviço. Aqui desfocou um pouquinho, mas só para entender um exercício que nós também podemos fazer nos nossos negócios. Nós trabalhamos com três pilares na experiência do cliente. O que eu estou fazendo para poder garantir o sucesso do meu cliente, resolver o problema dele, diminuir o esforço e gerar emoção? Acho que aqui vai ficar melhor para vocês. Então, o exercício de pensar e resolver o que que eu estou fazendo para que ele atinja os objetivos dele, em resolver o problema dele ao adquirir um produto ou serviço da sua marca. Então, pense no negócio de vocês. O que que eu faço hoje para garantir o sucesso dele? O que que eu posso melhorar? Na emoção, o que que eu estou fazendo para poder fortalecer o vínculo emocional com a minha marca, de forma a ficar na memória afetiva dele? Será que é na embalagem? Será que é no mimozinho que eu posso enviar para ele junto com o meu produto? Será que é no bilhetinho que eu deixo e peço para ele poder me marcar no Instagram? Tudo isso gera uma emoção. No esforço, o que eu estou fazendo para diminuir o esforço do meu cliente em se conectar comigo? Canais, processos, serviços. Então, o esforço, será que é fácil quando o cliente me procura no Google, quando ele fala comigo no Instagram? É rápido, é ágil? Então, pensem no negócio de vocês, nesses três pilares da experiência do cliente. O que eu estou fazendo para resolver, para garantir o sucesso do meu cliente? O que eu estou fazendo para me conectar, para gerar emoção? O que eu estou fazendo para diminuir o esforço do meu cliente? Lembrando sempre que o atendimento humanizado, que nós sempre falamos, e quando nós falamos de trabalhar os cinco sentidos, de oferecer esse melhor atendimento, é muito sobre relacionamento. E gostar de clientes é gostar de pessoas, gente, é se conectar. Como é que nós podemos criar conexões com os nossos clientes? Trago aqui cinco pilares também do atendimento que é importante para que vocês possam entender. Entender quem é o seu cliente, dominar cada vez mais o seu serviço, mercado. Descubra o algo a mais que você pode oferecer. Facilite pagamentos, soluções, encante, gere o uau. Trazendo aqui um pouquinho para vocês, né? Ali naquele primeiro momento do entender quem é o seu cliente, lembrar, sorria na chegada desse cliente, desses boas-vindas para ele, mesmo que ele não vá comprar de você. Aquele cliente, ele pode não comprar, mas se ele entender o que você vende, se ele tiver um atendimento caloroso, ele vai voltar. Em segundo, domine. Olhe para o cliente, comunicação clara, objetiva, simples. Fale o seu nome, domine as informações sobre a empresa dele. Em terceiro, descubra quem é seu cliente. Como que você pode ajudar? Pergunte o nome, demonstre cortesia. Em quarto lugar, facilite, crie conexões, facilite a jornada, demonstre respeito, solucione as suas dores.
Em quinto lugar, encante. Gentileza, empatia são formas de encantar. Mostre para o cliente, né, que você vai demonstrar algo que ele não espera, que ele tem ali cuidado. Então, lembrando aqui, nesses 5 passos, nós devemos, para memorizar, para que vocês possam memorizar, como podemos oferecer um atendimento encantador. Entenda quem é o seu cliente, domine o mercado, descubra o algo a mais, facilite processos, soluções e encante. Em cada um desses pontos dessa jornada, utilize os 5 sentidos. Veja quem é o seu cliente. Escute quem é o seu cliente. Descubra o algo a mais que você pode entregar para ele. Facilite todos esses pontos da jornada. Encante através do paladar, através do cheiro, através do som. Então, utilize os 5 sentidos e os 5 pilares do atendimento para oferecer a melhor experiência. E lembre-se, atendimento é sobre relacionamento. O falar o nome, o sorriso, o ter foco em entregar o nosso melhor, ter paixão e brilho fazem toda a diferença. Porque nós vivemos hoje a economia da experiência e principalmente a economia da atenção. Como que eu posso atrair a atenção do outro? O valor da experiência que nós oferecemos permanece na memória de qualquer pessoa envolvida no processo. Por isso, a importância de levarmos experiências memoráveis, de gerar aquele uau. É preciso primeiro satisfazer. Se eu, a satisfação do meu cliente é queria comprar um arranjo para as minhas plantas. Ótimo, estou satisfeito que eu consegui comprar. Nossa, mas o arranjo veio numa embalagem com todo cuidado, naquela entrega. Tinha um cartãozinho com o Instagram da loja, falando que estamos felizes de participar daquele momento. A pessoa vai sentir, uau, nossa, quanto carinho e gentileza eu senti aqui nessa entrega. Nos passar um videozinho que fala um pouquinho sobre a gentileza, que tem muito da empatia e é importante para garantir o sucesso do nosso cliente. Eu falo da importância, né, de pensarmos o que eu posso fazer todos os dias pelo resto da minha vida para ser melhor em tudo que eu faço. Fiquei muito essa reflexão.
E lembre-se, nós falamos aqui sobre os cinco sentidos, falamos da experiência, mas eu digo que os cinco sentidos, eles são portas abertas para o mundo, mas é o coração que nos ensina a realmente enxergar, ouvir, tocar, saborear e sentir a essência da vida. Então, por isso, eu falo para vocês que as pessoas podem esquecer o que você falou ou fez, mas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Toque o coração do outro. Vamos encantar e fazer a diferença nesse segundo semestre de 2025. Deixo aqui para vocês indicações de livros que são inspirações sobre o jeito Disney de encantar clientes. O Cliente Feliz dá Lucro, da Gisele Paula, com quem eu tenho as minhas formações e experiência do cliente. O Poder do Encantamento, do José Galo, da Renner, que também tem ótimas inspirações. Agradecemos novamente os nossos patrocinadores, os nossos projetos, que sem eles nós não conseguiríamos ter toda essa entrega incrível. Então, nosso muito obrigado ao nosso projeto do empreendedorismo turbinado. Deixa aqui todos os nossos contatos do Instituto, nosso site, Instagram, LinkedIn. Vocês que participaram, compartilhem esse momento. Nosso muito obrigada de coração por fazer parte desse momento. Estou vendo aqui, os meninos estão deixando também os contatos. Vou deixar aqui. Então, sigam o IPPE no Instagram, acompanhem, compartilhem. Temos sempre essa capacitação empreendedora gratuita. Esse trabalho é incrível. Acho que aqui hoje nós tivemos vários insights. Quero acompanhar vocês ali também. Marquem, né, no Instagram do Instituto para eu conhecer e saber um pouco mais sobre vocês. Mas coloquem em prática como podemos aplicar os cinco sentidos no nosso negócio, como podemos trabalhar ali os três pilares da experiência, entendendo como eu posso garantir o sucesso do meu cliente, diminuir o esforço dele e gerar emoção, me conectar. Ah, obrigada, obrigada novamente por fazer parte desse momento com vocês, por levar a cultura do encantamento para fazer toda a diferença. Parabéns, Tâmara. Foi excelente a palestra, super interessante, cheia de experiências, né, que você trouxe. Tenho certeza que nossos alunos ficaram satisfeitos e vão levar na memória esses momentos aí, né? Colocar em prática no Colocar em empreendedorismo. prática. Exemplos aí para colocar em prática. Exemplos que eu vivi ontem, eu mesmo no livro ali, eu pensei, como é que eu faço o lançamento do meu livro para falar sobre cinco sentidos? Então, é sobre isso. É Sim. entender quem é o nosso cliente, como é que nós podemos trabalhar em cada ponto dessa jornada deles. Por exemplo, outro ponto que a gente fez lá no livro, para facilitar o cliente, deixamos uma plaquinha com QR Code do Pix, tá, com o valor do livro. Eu Isso vi. também era uma forma de facilitar. Eu diminuí o esforço do meu cliente. Ele vai dizer: quero comprar o livro, como faço? Tá aqui a plaquinha com QR Code. O QR Code já era do valor, então ele não precisa colocar ali o valor e se atrapalhar alguma coisa. Já era na hora ele já resolvia. Então, o que nós podemos fazer para poder resolver? Naquele momento que eu entreguei a lembrancinha, tinha ali o Instagram, eu falei para ele poder. Ele compartilhou. Eu gerei uma emoção quando ele ganhou o doce, quando ele ganhou a vela. Ele estava ali para comprar o livro e ele já estava feliz por isso, mas eu criei aquele momento. Uau! As pessoas falavam: Nossa, mas ainda tem isso aqui para mim? Você fez isso? Gente, que carinho, que delicadeza. Então é E isso. você preparou para receber a cada um ali. Cada um teve um momento especial com você, né? Isso. Como a gente se prepara para poder ter esse momento especial. Então é sobre isso. Quero agora aproveitar, né, professora? Vamos fazer uma foto. Quem conseguir abrir a câmera, fazer uma filmagem, uma foto. Acho que nós estamos em dois compartilhamentos, duas páginas. Vocês conseguem. Elson, você consegue, Professor, consegue fazer uma foto única no seu?
Eu vou estar convidando justamente o Professor, pessoal para estar abrindo a câmera nesse momento para a gente fazer um registro da nossa tarde. Tem uma pessoa querendo falar, fica à vontade. Sim. olha só, eu cheguei mais tarde. Você por acaso colocou aí o nome do seu livro e a gente tem jeito de comprar? Ah, eu posso deixar o meu Instagram, professor, aqui para elas entrarem em contato? Olha, professora, a gente geralmente não, os professores não passam os contatos para os alunos. Aí eu peço para o aluno mandar uma mensagem aqui para os contatos do IPPE, que aí a gente vai fazer essa intermediação, tá bom? Isso, que aí elas compartilham o Ah, meu Instagram. A partir da semana que vem, a gente vai vender ele online também, tá? Porque a gente fez agora para os eventos, mas na semana que vem ele estará no meu Instagram. Então vocês podem solicitar e aí vocês vão conseguir comprar também. E aí, de repente, a gente pode depois até combinar um momento do livro com os alunos, a gente vai conversar também, pode deixar. Correto. E obrigada, obrigada. quem mais pode estar abrindo a câmera para a gente fazer um registro aqui legal da nossa tarde, da nossa palestra? Quem topa participar conosco dessa foto, pessoal? Agradeço a Fátima, a Salete, a Nina, a Vânia. Então vamos lá. No 3 eu vou estar tirando o print. Quem não abriu a câmera e puder abrir, fica à vontade, tá bom? No 3 aquele sorrisão. É um, é dois e é três. Aí, muito obrigado, turma, pela presença, pela participação de todos. A gente aguarda de vocês as demais programações do IPPE, seja curso, palestra, consultoria, a gente aguarda vocês, tá bom? No mais, um bom final de semana, um bom descanso, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo grande, um ótimo final de semana. Tchau. Igualmente, Dani. Obrigada. Tchau, pessoal. Excelente Bom fim de trabalho. semana. Muito bom. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, turma. Fiquem com Deus. Até a próxima.